Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, como todas as sextas-feiras, nós temos o privilégio de receber aqui a missionária Edmeia Williams. Então, nós vamos aqui estar chamando agora a missionária Edmeia para participar desse debate. Atenção, pronto, entrou. Glória a Deus, sempre que entra. Graças e paz. É uma vitória. Aloísio, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, o senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estou ouvindo bem a você, né? Nós, Edmeia, estamos nessa sequência, né, no debate-papo, que eu digo que é o debate-papo especial de sexta-feira, que é com você sempre, né? E estamos na sequência das 7 igrejas do Apocalipse, que é uma palavra que Deus tem te usado muito em todos os lugares por onde você tem ido. Nós já falamos de 2 igrejas, né? Você já nos ministrou sobre Éfeso, sobre Esmirna, e hoje chegamos à 3ª igreja, mas aí com você. Então, agora eu gostaria de agradecer pelo privilégio, pela alegria de estarmos juntos. É bom ser pastoreado pelo senhor, pastor. Então, eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos ouvindo para abrirmos a Bíblia no capítulo 3, no capítulo 2 de Apocalipse, e vamos ler desde o versículo 12 até o versículo 17. Apocalipse 2, de 12 a 17, onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Estamos aqui, então, hoje, vamos ver, como todas as vezes fazemos, um pouquinho da história e da situação geográfica de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade situada mais ou menos a 60 quilômetros ao norte de Esmirna. Era um centro fortíssimo de paganismo e de idolatria quando esta carta foi escrita. Foi capital política da Ásia, formosa e famosa pelo seu sistema de educação, de cultura e de ciência. Se nós pensarmos, vamos ver que lá em Pérgamo havia uma biblioteca de 250 mil
rolos de pergaminho, ela só era superada pela Biblioteca de Alexandria. Ali em Pérgamo foi aperfeiçoada a arte de trabalhar couros de animais para usar para escrita. Por isso, esses rolos se chamam pergaminho. Então, Pérgamo pertenceu antes à Lídia, no tempo do rei Creso, depois pertenceu à Pérsia, depois à Macedônia, e só a partir de 264 a.C., ela veio a se tornar a capital de Pérgamo. Seu último rei, que foi o rei Átalo III, entregou Pérgamo ao Império Romano. Tornou-se uma cidade famosa pelo famoso Templo de Esculápio, pelo tremendo altar de 300 metros de altura levantado a Zeus. Entre os muitos ídolos adorados ali, os mais famosos eram era Dionísio e Esculápio. Esse templo de Esculápio ficou muito, muito famoso por causa das curas. Ali eles existiam e muitas curas. Essa cidade ainda existe hoje, mas o nome é Bergama. É uma cidade habitada por gregos e turcos, e esse nome Bérgama significa cidadela. Agora, então, vamos entrar ao que realmente nos interessa, a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo corria um tremendo perigo, porque ali estava a sede do governo romano. Ali era obrigatório o culto ao imperador. O imperador era adorado como Deus. E havia um templo magnífico dedicado a Roma, onde César Augusto era o Deus central. Então, nós vemos que havia uma tremenda dificuldade para a igreja. E só a partir do imperador é que ele liberava a adoração. E ele não liberava a adoração para mais ninguém que não fosse ele. A palavra Pérgamo significa verdade. Mas a palavra Pérgamo significa cidadela. Mas nós lembramos que a palavra que Jesus Cristo mandou para Éfeso foi amor. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta. Palavra para Éfeso, amor. Para Esmirna, sofrimento. Mas a palavra para Pérgamo é verdade. Verdade é a palavra central. Porque quando você vê ali aqui Apocalipse 12, no versículo 2, você vai ver que as coisas, aqui no versículo 12, está escrito: essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, se ele tem a espada afiada de 2 gumes, ele corta, ele separa um lado do outro. O que é luz, o que é trevas. E Deus diz: ao meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano. Então, ele vem para essa igreja que está misturada. E ele diz: eu vim porque eu quero separação. Não é? Eu quero separação. Significa que ele não admite mistura.
e que o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Ali estavam as forças do engano, mas ele tem a espada pronta para lutar. A verdade sem amor é amarga, porque a verdade liberta, mas essa igreja precisava de verdade. Às vezes, nós fazemos uma confusão. Achamos que precisamos ser mais bonzinhos. A Bíblia diz, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça vem antes, mas a verdade está lá. No versículo 13, nós vemos Jesus dizer, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha, é muito difícil você poder imaginar uma igreja habitando onde Satanás está entronizado. Se ele ali tem o seu trono, ele é monarca, ele é rei, ele manda, e todo rei tem os seus as suas potestades, que são os seus poderes, que são os seus exércitos, ali em Pérgamo. Jesus vem para essa igreja e ele simplesmente expõe a fonte do engano que estava naquela cidade, que era Satanás. A igreja estava habitando numa área sob o poder do enganador. Então, ele não precisava afrontar, ele não precisava confrontar, ele só precisava dar uma misturinha, um enganozinho, e assim a igreja ia ficar no engodo misturada com as coisas do mundo. O culto aos espíritos ali era orientado totalmente pelo governo romano. Havia uma coisa horrorosa ali em Pérgamo. Havia um culto de cura, onde eles usavam o poder das serpentes. A serpente principal no culto recebia o nome de Salvador e era adorada. As pessoas se curvavam a essa serpente, porque do mesmo jeito que Eva se curvou no Éden, desse mesmo jeito, qualquer pessoa, meus irmãos, com uma doença mortal, ou com um filho que está prestes a morrer, ela vai buscar cura. Até hoje nós temos pessoas indo buscar curas em centros onde eles oferecem cura. Eles vão. Mas, irmã, uma vez eu fui a um centro espírita e eu recebi uma cura. Houve um milagre. Eu disse, você acha que isso é novidade? A Bíblia diz sim. A Bíblia diz lá em Êxodo, quando Arão jogou a vara dele no chão, Satanás deu poder aos pais de santo dele, aos magos, e eles jogaram a vara dele no chão, se transformou em serpente do mesmo jeito. A vara de Arão engoliu a vara deles, mas eles fizeram o milagre. Os dois saem da frente de Jesus, do faraó, e vão para Deus assim, Senhor, um a um. Deus diz, volta lá. Arão vai tocar as águas do rio, elas vão se transformar em sangue. Arão chegou lá, fez. Os magos, os feiticeiros, fizeram a mesma coisa com as suas ciências ocultas. Quando eu leio esse trecho, eu ouço as gargalhadas. Faraó dando gargalhada. Os magos dando gargalhada. Dos dois.
Hebreus. Chega lá diante de Deus, Senhor. 2-2, Deus, volta lá. Voltaram. Arão vai tocar com a sua vara, o pó da terra vai se transformar em rãs. Arão chegou lá, tocou o pó da terra, surgiram rãs. Os feiticeiros fizeram a mesma coisa que suas ciências ocultas. A Bíblia diz em Êxodo 8 que as rãs entraram pelas casas, pelos quartos de dormir, subiram nas camas, encheram os guarda-roupas, e os travesseiros, e os fornos, e as amassadeiras, e subiram no povo. Até os magos ficaram cobertos de rãs. E agora, Faraó queria que os magos tirassem as rãs. Eles não puderam. 3-3. E agora, cadê? Foi preciso que Faraó chamasse Moisés, para que Moisés rogasse a Deus para tirar as rãs. Daí em diante, meu irmão, foi 4-3, 5-3, 6-3, 6-1. Nunca mais eles puderam fazer nada. Por quê? O poder do diabo é limitado. Não se impressione. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele se afastará. Ele só vai até o terceiro. Foi assim que ele fez na tentação de Jesus. Não aconteceu com Eva porque ela caiu de primeira. Se você resistir, ele vai ter que se mandar, porque só pode até o terceiro. Amém. Então, você vai num centro de macumba ou num qualquer outro centro espírita e pode acontecer, mas pode sim. Agora eu vou lhe dizer, não deva nada para o diabo. Não deva não. Porque ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Você vai lá porque você está com câncer na perna, ele cura. Daqui a 2 anos, o câncer moveu para o estômago. Ele não curou, ele moveu do lugar. E assim você vai dando dinheiro para ele. Não se meta. Você é filho de Deus. Você tem dono, você tem proprietário. Não é? Você veja Jesus Cristo dizendo: eu sei, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Olha aqui, meu irmão. Esse culto de cura existia. Eles clamavam pelo poder das serpentes, eles adoravam serpente, eles se curvavam. Jesus, meu irmão, sabe o lugar onde você habita. Ele conhece as dificuldades do lugar que você habita. Ele conhece a sua casa, a sua família. Ele conhece as suas dores. Ele sabe a sua hereditariedade. Conhece tudo. Ele jamais deixará que nós sejamos tentados acima do que nós podemos resistir. Jó foi testado, não foi? Mas ele foi vencedor. Nós vemos Jesus dizer: eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Não diz onde está estabelecido o trono de Satanás, não. Diz onde está o trono de Satanás. Por quê? Porque o único trono estabelecido é o de Jesus Cristo. Porque é o único reino inabalável, eterno. A igreja é confrontada com poderes que se apresentam através de homens. Assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue, como diz Paulo em Efésios 6, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde está o trono de Satanás? Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Puxa vida! O trono de Satanás estava em Pérgamo.
Isso traz à tona um assunto da igreja de Satanás. A igreja de Satanás é uma igreja que reivindica um poder temporal e tem o seu líder assentado no trono. Eu quero saber se Jesus alguma vez ele reclamou de não ter um trono aqui. Pelo contrário, ele olhou direto no rosto de Pilatos e disse para ele: ei, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora é a sua vez. É a vez das trevas. São vocês que fazem. Eu vou suportar. O meu reino não é daqui, não. Ele nunca reivindicou poder temporal. Ele nunca reivindicou um trono. Desde o princípio, Satanás quis ser Deus. Por isso que ele caiu. Ele quis ser um Deus. Essa foi a causa da sua queda. Ele sempre vai buscar uma forma de adoração, porque ele quer ser adorado. Você vê lá na tentação de Jesus? Mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse para ele: só o teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então nós vemos aqui que Jesus estava dizendo: eu tenho um Deus e não é você. Nós vemos que todas as formas de idolatria são uma adoração a Satanás. O primeiro sistema religioso criado por Satanás foi Babilônia. Primeiro sistema religioso. Agora, foi muito fácil criar ali um sistema Babilônia. Vocês lembram de toda aquela história de Nimrod, que ele era o tal do caçador, ele casou e ele morreu, mas ficou a mulher com um filho que se chamava Tamuz. Esse menino cresce, a Bíblia diz que a Bíblia deles, a história nos ensina que Tamuz era a reencarnação do pai. Tamuz era o pai reencarnado nele. Ele cresce, vai ser rapaz, um dia sai para caçar, atacado por um animal, morre. A mãe dele reuniu as mulheres e adoraram aquele corpo por 40 dias e ele ressuscitou. E então, aquelas mulheres ficaram com um ministério, intercessoras. Quando você vai lá no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, no versículo 14, uma das abominações que o anjo mostra a Ezequiel, as mulheres sentadas, chorando por Tamuz, porque ficaram 40 dias chorando por Tamuz. Isso passa a ser o Deus Sol. Aí começou a imagem da mãe com o filho morto no colo, La Pietà de Michelangelo. E aquele filho no colo morto, ela passa a ser a mãe que ressuscita o filho. Ela passa a ser a mãe que tem autoridade espiritual sobre o filho. Ela passa a ser a mãe a quem o filho deve a vida. Olha que veio de onde? Veio de longe, né? Isso daí foi se distribuindo entre os sumérios
e egípcios e tudo mais, veio lá da Babilônia, porque de lá veio tudo que é errado. Isso começa muito longe. Então, lá foi o princípio da adoração idólatra. Primeiro sistema religioso criado por Satanás. Foi fácil para ele criar aqui na Terra o sistema religioso dele, sabe por quê? Não existia uma igreja na Terra. Não existia. Então, você vê que Satanás, ele quis a sua igreja. Assim que Jesus Cristo coloca a sua igreja aqui na Terra, ele também quis uma igreja. Mas, enquanto a igreja de Jesus Cristo, ela se reveste internamente, a de Satanás vai ser com as coisas visíveis. Ele, então, para buscar o poder com as coisas, com as imitações exteriores, ele procura um poder temporal para ser visto, ele reivindica um trono. Para isso, ele buscou a idolatria da Babilônia e misturou com as vestimentas que Deus deu para o culto no Antigo Testamento. E aí ele fundou a sua igreja e aí infiltrou na igreja de Jesus Cristo, mas obteve pouco sucesso. Entrou agora na igreja de Jesus Cristo, entrou a sujeira, entrou o formalismo ritualístico do culto, entrou a pompa, entraram os paramentos, o incenso, as imagens, os tronos, as mitras, os sacerdotes. Quando foi que Jesus Cristo chamou um sacerdote para ser discípulo seu? Nunca. Nunca. Então, tudo isso vem do ponto de vista da formalidade. Ora, a igreja de Jesus Cristo não possuía capital. A igreja de Jesus Cristo não possuía governo centralizado. E Jesus disse o quê? Ide! Ide! Fazei discípulos aonde? De todas as nações. Ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a igreja de Jesus espalhada no mundo. Ide, fazei discípulos e eu estou com vocês. É isso que ele disse. Ele disse: comece em Jerusalém, ande por toda a Judéia e Samaria e vá até os confins da terra. Alguma vez ele mandou que a igreja se estabelecesse em Jerusalém? Ou que se estabelecesse em Roma? Nunca! Nunca! Vamos lá. O trono sai de Babilônia e ele vai se desenvolvendo. Vai. Agora que ele já se desenvolveu em várias doutrinas, ele vai assumir o seu desenvolvimento completo em Tiátira. Mas você vai ver, porque tem uma doutrina que ainda vai chegar quando nós falarmos de Tiátira, que é a próxima igreja. Vai chegar Tiátira. Nenhum apóstolo fundou essa igreja aqui em Pérgamo. Não consta na história, ninguém sabe. Já no 3º século, a igreja tinha sido martirizada e recebia favores do imperador. O povo ficou com medo de sucumbir. Ao mesmo tempo, os romanos disseram: não adianta matar esse povo, quanto mais mata, mais cristão tem. Então é melhor
dar as mãos para eles. Mas o imperador não deixaria de ser imperador. Então, nós vemos aqui que a igreja recebendo favores do imperador. A igreja misturada com o Estado. A igreja fazendo a vontade do Estado. Como falso profeta vai adorar a besta que sai das nações. Lá no capítulo 13 de Apocalipse. Não é? E nós vamos ver que o primeiro imperador entra, Constantino. Quando você viaja e vai a Israel, você vai ver muitas coisas que a mãe de Constantino andou fazendo por lá. Ela tinha, como uma cristã, ela andou fazendo coisas maravilhosas lá. Do ponto de vista histórico, foi bom. Foi muito bom. O nome dela era Helena. Então, Constantino entrou na igreja arrebentado. Mandava tudo, podia tudo. Ele era o imperador dentro da igreja. Ele foi batizado. E agora ele era, para todo mundo, o imperador cristão. Olha, o imperador está convertido. Agora nós estamos com tudo. Glória a Deus. O imperador está convertido. Pensa se agora saísse uma notícia: o Bolsonaro se rendeu a Jesus Cristo, o Congresso todinho do Bolsonaro se rendeu a Jesus Cristo, o Supremo todo está adorando Jesus Cristo. A igreja é saltar de alegria, fazendo culto nas praças. É por fora, viu? Uma das primeiras atitudes de Constantino foi ordenar o batismo de crianças. Ordenou o batismo de criança. Se quem crer e for batizado, então primeiro você tem que crer para ser batizado. O batismo do lado de fora é a representação do que aconteceu lá dentro. A criança acabou de nascer, creu em quem? Mas tudo bem, eu não vou discutir isso agora. Não é hora. Ele ordenou. E a igreja, sim, senhor, o senhor manda e a gente obedece. Aqui, você vai ver que os nicolaítas, que já apareciam lá na igreja em Éfeso, tomaram vulto. Que são nicolaítas? São os leigos que entram na igreja e podem dar ordens, porque eles estudaram administração de empresas, eles estudaram economia, eles são doutorados em Harvard. Então, eles não precisam ter novo nascimento, eles não precisam ter intimidade com Deus. Esses são os leigos que dominam, são os nicolaítas. Além do mais, eles já estavam ali mandando e ganhando poder com astúcia eclesiástica dentro da igreja em Pérgamo. O sistema babilônico agora está implantado. É do jeito que nós queremos, não é do jeito que Jesus mandou. Por quê? Ele mandou isso, mas ele está por fora. Aqui é Pérgamo. Ele disse isso lá em Jerusalém, mas agora aqui não é Jerusalém, não, ele está por fora. Vamos fazer assim, porque é assim que vai dar certo. No final, ele vai gostar da nossa ideia. Não é? Agora o sistema babilônico está, implantado dentro da igreja. Vamos andando, que ainda tem mais. No versículo 14, está escrito: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Você está vendo?
A doutrina de Balaão já está na igreja em Pérgamo. E no versículo 15 diz: tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha o que está acontecendo. Em Pérgamo, eles caíram do primeiro amor. Vestiram a camisa da igreja. A igreja passou a ser uma empresa. Temos que defender nossa igreja. Em Esmirna, os nossos irmãos estavam sendo martirizados. Em Pérgamo, e o trono de Satanás já está lá na cidade. Satanás é quem manda. O imperador romano agora é quem manda dentro da igreja. Os nicolaítas é que dão as ordens. E aí dentro ainda está a doutrina de Balaão. Vamos ver o que é a doutrina de Balaão? Vocês lembram? Quando no Antigo Testamento, Deus manda, Balaque manda chamar Balaão, na Mesopotâmia, para ele profetizar contra o povo de Deus, porque o povo de Deus vinha ganhando todas as guerras. E ele disse, se você profetizar contra eles, em outra palavra, se você rogar praga, se você amaldiçoar, eles perdem na guerra. Mas Deus falou com ele, ei, não é assim não, você vai profetizar a favor de Israel. Eu estou dizendo para você. Balaão era profeta ímpio, mas não era burro. Ele disse o quê? Eu vou fazer o que é que o Deus dos Hebreus está dizendo. Balaque eu dou uma enrolada, mas no Deus dos Hebreus eu não posso enrolar. Bem, o resultado disso é que o povo de Israel venceu na batalha, tudo direitinho. Balaque chamou Balaão, deu-lhe um aperto. Eu mandei buscar você aqui para você profetizar a favor do meu povo. Chega aqui, você profetiza a favor dos meus inimigos. E Balaão deu aquele jeitinho. Ele não era brasileiro, mas também sabia dar jeitinho. E o que é que ele fez? Ele disse, mas eu tenho aqui uma coisa para o senhor. Eu tenho uma carta aqui embaixo da manga. Qual é? O Deus dos Hebreus detesta mistura. Ele não admite que o povo dele se misture com outros povos. Eles ganharam, eles entraram e vão ficar aqui. Com o tempo, você vai botar suas moças bonitas no meio deles, os seus rapazes bonitos. Vai acontecer que os rapazes e as moças bonitas deles também vêm para o meio do seu povo. O que vai acontecer? Mistura. Eles vão se apaixonar, eles vão casar, vai ficar tudo misturado. Afinal de contas, para que preconceito? Não precisa ter preconceito. O Deus dos Hebreus é preconceituoso, ele detesta. E na hora o Deus deles, que odeia a mistura, se retira. E sem o Deus deles, eles não são nada. Então, nessa hora, eles estarão sozinhos e você vence, mata tudo. Pronto. Essa é a doutrina de Balaão. Mistura tudo. Bota para dentro aquilo que desagrada a Deus. Não tem problema. Para que tanta divisão? Não é? Para que tanto preconceito, onde já se viu? Esse negócio, essa altura, no século XXI, moça, virgem. Que história é essa que crente só casa com crente? Onde já se viu isso, só pode fazer sexo no casamento? Isso é coisa do tempo do onça. Precisa isso não. Você é convertido, mas seus hormônios não são. A criançada tem que viver. E aí vai influenciando e vai entrando doutrina do mundo. E Jesus diz
Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, eu quero separação. O que é santo, o que é profano, é profano. Aí, na igreja em Pérgamo, já estava instituída a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. São as 2 doutrinas satânicas que já estão no coração da igreja. O joio foi plantado. Lembra que Jesus falou da parábola do joio e do trigo? O joio está plantado lá, vai crescer junto. Vai crescer junto, vão se adaptar, vão se misturar. Você lembra o que foi que Jesus disse na parábola do joio e do trigo? Um homem plantou boa semente no seu campo, mas à noite, na escuridão, veio o inimigo e plantou semente má. Quando começou a nascer, olha aí, eu já... Não mexe. Porque se você tirar o joio, o trigo pode vir junto. Espera a ceifa, que é a consumação dos séculos. Os ceifeiros, que são os anjos, eles vão saber separar o joio para o fogo, o trigo para o celeiro. Porque o trigo são os filhos de Deus. Do ponto de vista espiritual, nós temos uma marca espiritual. Os anjos podem ver, porque eles são espíritos. Então, aí já estava o joio, não é? Jesus diz que agora a igreja foi vencida. No versículo 16, está escrito, portanto, arrepende-te. Arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te, muda a direção, retorna 180 graus. Se deixamos o engano fluir em nossas vidas, nós precisamos de arrependimento. Quando Satanás não nos vence pelos atos externos, ele pode nos vencer pelos atos internos, pelos nossos pensamentos, pela nossa ganância, não é? Pela nossa inveja, pelo orgulho. Às vezes, você não é uma prostituta, não é uma adúltera, não é ladra, não matou ninguém, mas lá dentro está vencido. E ele diz, olha, caso não te arrependas, se não te arrependeres, tem uma espada na minha boca. Olha, é tão interessante vermos que Jesus fala dessa espada. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, ele é apresentado como aquele que tem a espada. No capítulo 1, versículo 16 diz, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Olha aí. Agora, é o mesmo Jesus. No 1º capítulo, ele vem com essa espada afiada de 2 gumes. Mas você pode ver, lá em Números 31, no capítulo 31, no versículo 8, você vai ver uma coisa interessante sobre espada. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ali não estava a doutrina de Balaão. Jesus ia lutar contra essa doutrina com a espada. Porque Balaão foi morto pela espada dos israelitas. A espada de 2 gumes é para fazer divisão. É para exterminar os que negam o chamado arrependimento.
Ao vencedor, aqui no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Primeira coisa. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Primeira coisa, nós sabemos que o maná escondido é Cristo. É o maná escondido aos olhos humanos. Mas ele fala de uma pedrinha branca. Naquela época, quando os rapazes saíam para a guerra, hoje nós vemos a guerra sentados no nosso sofá. Mas quando um rapaz ia para a guerra, ele podia morrer no campo de batalha e ficar por lá, comido pelos animais, porque não dava tempo de trazer e às vezes nem de enterrar. E quando morriam um batalhão inteiro, ninguém sabia quem era quem. Então, o que acontecia? O José, que é um soldado, ele tem uma noiva que o ama. Ele vai para a guerra e ela fica. Então, o que é que eles vão fazer? Ele vai pegar uma pedrinha branca e vai ali, ao longo daquela pedrinha branca, escrever o nome dele. Atrás e na frente. Ele parte no meio aquela pedrinha branca, faz um furo em cada ponta. Aquela uma parte fica pendurada no pescoço dele. E a outra parte ela vai carregar no pescoço dela. Vão se passar anos. Vão se passar anos. Se ele for morto, ela reclamará por causa da pedrinha branca que ficou com ele. Porque o corpo entra em decomposição, mas a pedra não entra. Então é a forma de reconhecer o corpo do seu amado. Mas é bonito quando ele traz. Ele chega vivo e os dois podem unir a sua pedrinha branca. A pedrinha branca é uma declaração do amor. É uma promessa de que a nossa individualidade permanecerá. A fidelidade permanece intacta. Para alguns, Pérgamo significa completamente casada, a palavra. Mas ela era a igreja que estava vivendo no engano, na mentira. Estava misturada com o mundo. Por isso, Jesus Cristo chega avisando que ele tem a espada afiada de 2 gumes, ele quer separação. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. O que é luz, o que é treva, o que é santo, o que é profano. Ao vencedor deste engano, ele promete esta pedrinha branca. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, que promessa linda deste Salvador que deixou a sua igreja aqui na terra. Uniremos Amém. as nossas pedrinhas, Senhor, quando o Senhor nos levar daqui. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Dimeia, esse texto sempre mexe comigo justamente por isso. Aonde Satanás tem o seu trono. E nós que conhecemos as Escrituras, né, sabemos que Satanás quis destronar ao Senhor.
E se Deus nos permite estar onde Satanás tem o seu trono, eu até digo assim, Satanás, agora é a minha vez, sou eu que vou destronar a você. Com uma grande diferença, você tentou e não conseguiu. Nós não vamos tentar, nós vamos conseguir. Nós vamos destronar esse nosso adversário, esse nosso inimigo, aonde Satanás... Porque muita gente às vezes fala, você, como eu, nós moramos no Rio de Janeiro, e às vezes as pessoas falam, coitado de vocês, que moram no Rio, que isso no Rio, a violência no Rio, a corrupção no Rio, as coisas do Rio, aonde o diabo tem o seu trono, eu estou aqui para fazer a diferença. Né? Nós estamos aqui para destronar o inimigo, para destronar o adversário, para entronizar Jesus, o Rei da Glória. E se Deus nos deu e se Deus nos deu essa honra, eu vou dizer não? Que isso? Isso é um privilégio. Exatamente. É aquele negócio, ele entrega as maiores batalhas aos melhores guerreiros, né? Exato, agora. Se a briga é boa, então vamos lá. Aquilo. Eu vivo dizendo que, como eu venho de uma ascendência escandinava, o conceito de céu para o escandinavo, para o viking, que o pessoal conhece como viking, né? É um campo de batalha. Para eles estão no céu quando estão na guerra. Então, eu digo assim, olha, tem uns camaradas do Senhor Jesus que eles, quando estão na batalha, eles se sentem no céu. Eles são os vikings do Senhor Jesus, eu digo assim de brincadeira, né? Os vikings do Senhor Jesus, os guerreiros do Senhor Jesus. E eu considero assim, tanto o seu ministério, quanto o ministério de outras pessoas, essas pessoas que através da palavra, através da Bíblia, têm feito a diferença, têm feito a separação. Que aquela separação é necessária, como nos dias que Moisés disse, olha, os que quiserem ficar comigo e com o Senhor, venham para o lado de cá, os que quiserem ficar com os outros, vão para o lado de lá. Pois é. E às vezes a gente vê isso tanto na Bíblia, né? À direita as ovelhas, à esquerda os bodes, aquela... Quando o Senhor faz separação, depois da separação, para uns vem bênção, para outros vem juízo. Então, como Deus fala, escolhei hoje, mas Ele acrescenta, escolhei a vida. Não escolha errado. Escolha certa. Escolha a vida. Edmeia, nós vamos dar continuidade a todo esses estudos das 7 cartas Apocalipse. Eu acho tão interessante que diz que é para todas lerem tudo, ouvirem tudo, que embora a mensagem seja para uma, é para todas. Para todas. Né? E eu da última vez esqueci, mas dessa vez não quero esquecer, nos minutos que nos restam, que você tem a obra da casa de Maria e Marta, através das suas saídas, através das ministrações, dos congressos. Nós temos, tá bom, obrigado. Né? Mas é que entram recursos, hoje você é mais provedora, é a mão provedora de Deus, é esse seu ministério para sustentar a casa de Maria. Então, se você pudesse agora, para todos que nos escutam, dizer a conta, a forma pela qual as pessoas podem contribuir para essa obra, para essas crianças que estão assistidas, e mesmo nesse período, eu sei quantas obras estão sendo feitas, quantas assistências
estão sendo feitas lá no Morro Dona Marta, na casa de Maria e Marta. Como é que as pessoas que desejarem podem ofertar para a casa de Maria e Marta? Olha, a forma mais fácil, neste momento, é depositando no Banco do Brasil, que é o que eu estou lidando com esse cartão de lá, porque eu simplesmente já viu como eu não faço nada pelo celular, pela internet, eu vou aprender agora, porque eu já vi como é difícil. Então, se pudesse Deus tocar no seu coração, deposita lá. É no meu nome, Edmeia Williams do Carmo, Banco do Brasil. A agência é 3223, dígito 9. De novo, vou repetir. 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X. Conta corrente 4055, dígito X. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. Às vezes, o banco não aceita o X. Aí, em vez de X, você põe 0. 4055, dígito 0. E o meu CPF é 050 110 355/49. Muito obrigado. Repete o CPF, por favor. Repete o CPF mais uma vez. 050 110 355/49. Maravilha, maravilha. Edmeia, muito obrigado. Nós temos um compromisso na próxima sexta e nós estamos gerando aquele sonho do Atos 29. Se Deus quiser. Né? Nós estamos gerando aquele sonho. Na próxima sexta, faremos Tiátira. Amém. Outros dizem Tiatira, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Sim. Muito obrigado, pastor. Agora vou me preparar. Bom, um grande abraço. Amém. Tá, tchau. Tchau. Nós agradecemos a presença de todos nesse nosso debate-papo, todas as sextas-feiras, às 15 horas, com a missionária Edmeia Williams. Que Deus possa abençoar a todos. Aqui se despede pastora Luísa de Moraes. E até uma próxima vez, num próximo debate-papo, se assim Deus nos permitir. Amém.